Por que você não deveria confiar em IAs? Cara, eu achei, Por quê? eu achei o tema interessante do Ciência Todo Dia. E eu falei, por que não Se o homem falou, tá falado, né? trazer esse tema pra cá? Uma das coisas que eu já sei de cara é que você poderia deixar o seu like no vídeo. E vamos conferir aqui, link na descrição, tá? Não é todos os vídeos Ciência Todo Dia que a gente vê, mas como você faz pra ver Ciência Todo Dia sempre que você quiser, se inscrever no canal dele. É Yes, isso. baby, thank you. Bora. Eu adoro tecnologia. Opa. E eu adoro a tecnologia de Uma inteligências engasgada aí. artificiais como o ChatGPT. Eu já perdi várias horas da minha vida conversando com ele e testando seus limites. Pra quem não sabe, o que eu acho muito difícil O hoje em tanto dia, de cara o que deve ChatGPT é um namorar dos com o muitos produtos à base de ChatGPT. inteligências artificiais que foram É disponibilizados loucura, para o né? público nos últimos anos. Sim. Em Fala mais particular, perto. o ChatGPT gera textos baseados em entradas de texto que você escreve quando utiliza ele. O ChatGPT não é nem de perto a única inteligência artificial, ou IA, que está se popularizando. Nesse exato momento já existem IAs especializadas em praticamente qualquer coisa que você possa imaginar. Não é à toa que praticamente todos os serviços Fazer pudim. Será? Veio na minha cabeça aqui. A Google colocou uma IA, né? Agora. É Ele é tipo, eu quero uma receita pra fazer Gemini, bolo. eu acho que é o nome. É, Não é? aí Do Google. ele dá a receita. É tanto que estão fazendo mó AD disso daí. Agora, quando eu abro o TikTok, é só AD desse negócio. Ah, é? Tem também... A Microsoft tem, cada um tem de o seu, né? pesquisa e navegadores de internet adicionaram alguma IA para auxiliar os seus usuários, como o Gemini do Google ou o Isso daí Copilot mesmo. da Da Microsoft. Microsoft. E até mesmo novas tecnologias extremamente dependentes de IAs estão sendo anunciadas e buscando investimentos. Uma que chamou muita atenção recentemente foi a de 2 ex-diretores da Apple que abriram sua própria empresa, a Humane. E eles propuseram um novo Boa. produto de comunicação sem Nome ruim, tá? Não, mas assim, copia o logo da Apple, mas não abriram faz sua igual, própria né? empresa. Tipo, tá ligado? Olha aqui, ó. Vai colocar o nome de humano Pô, faltou só a pra uma maçãzinha. IA? É quase a maçã da Apple isso daí, tá ligado? A Humane. Humane. E eles Ah, propuseram Humane é um novo tenso. produto de comunicação sem telas baseado em inteligência artificial, o AI PIN, que soa como Que AI. diabo Ah, é eu já isso? vi isso daí, só que não deu certo, né? Tipo assim, é um pin que a pessoa colocaria aqui, tá ligado? E aí ele projetaria as coisas, ou ele ficaria ouvindo ali você, e é uma IA que te acompanharia, tipo o Her. Ai, credo, o que é isso? Sabe o Her? O Aham, filme? Que sei. ele. Que é no celular, mas é tipo um. Ai, é ouvindo tipo um- tudo que você faz, É. assim, que desconfortável. E aí ele tem uma câmera também, só que assim é um bagulho meio paia, né? Tipo, se a É gente meio for bem pensar paia, no. né? Ah, eu Muito acho paia. invasivo, Eu acho muito paia. invasivo. Eu acho paia. PIN em português, mas tudo bem. O que é que poderia dar de errado? Bom, várias coisas. A ideia do AI PIN era ser uma tecnologia de comunicação sem telas. Nossa, Ao que invés de vídeo usar a horrível tela do eles seu fizeram. Ai, celular, nossa. você conversava diretamente com uma inteligência artificial que mediava as interações do aparelho. Um dos pontos fortes da divulgação desse produto era você poder fazer perguntas que seriam respondidas corretamente pela IA. E se você sabe pelo menos um pouco sobre IAs, você sabe que essa é uma afirmação um tanto quanto exagerada. Inclusive, na própria divulgação do AI PIN, a IA errou perguntas fáceis. Em uma das demonstrações, um dos criadores pergunta onde que ia ser o próximo eclipse, e o AI PIN responde que seria na Austrália, quando, na verdade, o próximo eclipse seria nos Estados Não, Dale! é engraçado que isso daqui era um vídeo gravado. Os caras não deletaram, Eles gente. não revisaram a informação dada. Eles acreditaram muito na IA Unidos. deles, tá ligado? Esse eclipse, inclusive, já aconteceu. Mas aí eu levanto a pergunta. Se essas inteligências artificiais representam o que existe de mais moderno e tecnológico hoje em dia, por que o AI PIN errou? A resposta é simples, mas ela revela uma profundidade inesperada. Ela Nenhuma alucina. inteligência artificial sabe o que é verdade. Pelo menos hoje, não é possível fazer uma IA capaz de entender o mundo de forma factual, como os humanos entendem quando pensam racionalmente. Ou, colocando isso de outro jeito, você não pode confiar no ChatGPT cegamente. Ou melhor ainda, em nenhuma outra inteligência artificial. Sim. Assim, ó, várias vezes comigo eu já pedi pro ChatGPT fazer conta e ela tava errada. Você sempre tem que confirmar, né, a informação. Não, a conta tava, Vê tipo se assim, ó, bate. visivelmente errada. Ou tipo assim, ó, vai lá, eu já dei tabela pra ele com o nome dos membros pra colocar exemplo, em ordem alfabética pra gente colocar nos nossos vídeos. Ele apagava o nome de membro, ele não listava certo, ele contava errado. Então Eita, assim, o chat GPT não gosta de vocês, não, hein? não gosta. Tanto é que a maioria dessas ferramentas Aí eu fui pra quê? Pro Excel. Aí deu certo. Fui lá, coloquei tabela.
Organizar por ordem alfabética. Fim, acabou. ChatGPT é Tem em hater de algum lugar vocês, escrito gente. que você sempre deve checar as respostas. E você também não pode nem confiar nos humanos que querem te vender tecnologias baseadas em IAs capazes de fornecer informações corretas. Mas aqui eu preciso deixar uma coisa clara. As inteligências artificiais que nós vemos hoje são as ferramentas mais poderosas desenvolvidas na última década e representam o verdadeiro ápice de todo o conhecimento humano. Nós estamos vivendo história. Ponto. A Sim. única coisa Mas aí tem um problema que eu acho, eu vou falar curto aqui, mas só pra vocês pensarem, vou jogar uma reflexão aí pra vocês, uma provocação. Sempre quis falar isso. Vou provocar aqui. Que é o seguinte, cada vez mais tá ficando mais opaco o lastro da verdade. Olha, eu que inventei essa frase. Ele fala bonito, né? O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais parece que a verdade está sob uma névoa que a gente não consegue enxergar muito bem da onde ela vem. Da onde vem aquela informação. Vamos lá. Se eu pegar um livro de matemática, O Homem que Calculava, que é um livro que fala sobre matemática ali, só que ele também é um pouco de história, né? Feito com BR aí, enfim. Ali eu tenho informações, sei lá, que ele explica como funcionam números primos. Um exemplo. Então a gente sabe que eu tenho uma referência bibliográfica que dali tem uma lógica por trás dos números primos e eu entendi como eles funcionam. Só que se eu só pergunto para uma IA e ela me fala e eu confio naquilo, como eu tenho certeza que aquilo é real? E isso já foi acontecendo com o TikTok. Muita gente acredita em tudo que eles ouvem no TikTok, ou no Reels, ou no Shorts. Muita gente já acredita em tudo que vê por aí. E cada vez mais as redes sociais estão tendo menos checagem de fatos. O TikTok é uma rede social que mente. As pessoas são acostumadas a mentir e falar que é brincadeira. Sim. Isso é normal. Gente, mas eu só tô brincando. Na verdade, não sei o que, não sei o que lá. É uma rede social de mentiras, tá ligado? E essas mentiras, elas são impulsionadas pelo algoritmo. Então, cada vez mais, a verdade, ela fica mais distante. Por isso que cada vez mais que a verdade fica mais distante, eu acho que vale a pena você fazer uma faculdade. Hoje em dia. Tentar buscar as informações de uma maneira organizada e você tentar, pelo menos, você saber qual é a bibliografia daquilo, quais são os artigos que estão vindo, quais são os pensadores que pensaram aquilo, senão você cada vez mais vai ser levado por uma grande massa que acredita que focinho de porco é tomada, entendeu? Vamos lá. é que elas não Gente, são capazes de tudo. Moço, pode fazer palestra, eu acho. Eu vou começar isso daí. Tem que começar. Confusão isso. e desinformação sobre quais são os limites reais dessa nova tecnologia. Tanto é que a YouMaine, uma empresa focada em IA, fez uma afirmação incorreta sobre inteligências artificiais com o seu AI PIN. E independente da razão, isso é péssimo para a imagem de uma empresa focada em inteligências artificiais. Pedro, eu tenho uma dúvida. Se o ChatGPT não sabe do que ele está falando, por que as respostas são tão convincentes? Se você já usou o ChatGPT para tentar estudar algo ou para fazer perguntas sobre um tema que você tem interesse, você talvez tenha se surpreendido com uma resposta correta. E isso talvez te deixe convencido de que o ChatGPT sabe do que ele está falando. Mas esse não é o caso, nem de perto. Tanto o ChatGPT quanto outros chats de IA capazes de gerar texto atualmente funcionam todos como uma espécie de calculadora de palavras. A IA recebe como entrada um texto, através de um chat, como por exemplo uma pergunta: o que é o Ciência Todo Dia? O que a inteligência artificial faz, então, é prever quais outras palavras são as palavras mais associadas com o texto de entrada, baseado em um treinamento extensivo em uma base de dados de textos prévios. Por exemplo, o ChatGPT usa muito conteúdo da internet para treinar o seu modelo. Os detalhes de como isso é feito são complicados demais para esse vídeo. Inclusive, digita aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre como o ChatGPT funciona, a parte técnica. O importante é que o ChatGPT pega um texto de entrada e, com base no seu processo de aprendizado, cria uma resposta baseada em uma probabilidade e heurística, que é uma palavra chique para chute educado ou extrapolação, se você preferir. E então a pergunta, o que é o Ciência Todo Dia, é respondida com: o Ciência Todo Dia é um canal brasileiro no YouTube criado por Pedro Loz que populariza conhecimentos científicos com vídeos educativos e acessíveis. E não porque o ChatGPT sabe quem eu sou pessoalmente, e sim porque ele associa as palavras da pergunta com as palavras da resposta, baseado nos seus dados de treino. Tudo que o ChatGPT está fazendo é completar o texto de entrada com mais texto. E o mais doido de tudo isso, falando de algumas IAs aí, principalmente das IAs que identificam e criam imagens, é que por anos e anos e anos a gente treinou essas IAs para reconhecer padrões
quando a gente falava que a gente não era robô. Sim. E a gente estava treinando os robôs. Quando a gente faz um CAPTCHA, pra quem não sabe, que é acha o semáforo, acha o carro. Você tá treinando a inteligência artificial pra achar aquele coisa, porque ela não sabe o que é. Mas se você vai lá e você começa a apontar o que é o carro, o que é o semáforo, o que é a bicicleta, isso vai alimentando o banco de dados da inteligência artificial. Ou seja, não vou usar mais nenhum CAPTCHA. Se eu preciso Então, muito acessar uma página, não vou acessar então, nunca mais. a gente, quando provava que a gente não era humano, a gente estava, na verdade, ajudando o robô. Loucura isso daí, né? Que doideira, velho. É loucura. Texto, baseado em outros textos com os quais ele foi treinado. O que é incrível, mas não é baseado em verdade. Nada nesse processo de produção de novos textos é baseado em qualquer lógica. Nada garante que o ChatGPT vai falar a verdade ou que ele vai sequer tentar falar a verdade. Da mesma forma que calculadoras não sabem matemática, o ChatGPT não sabe as palavras que ele está escrevendo. Por exemplo, em 2023 a Microsoft lançou uma inteligência artificial estilo ChatGPT para ajudar no seu programa de pesquisa, o Bing. E logo esse ajudante de pesquisa começou a receber inúmeras críticas por dar respostas incorretas. E não só isso, mas quando a IA era avisada que ela tinha errado, ela tendia a ficar irritada e brigar com o humano corrigindo ela. Ou seja, a IA interpretava que brigar com alguém quando essa pessoa te corrige era uma reação provável baseada nas palavras da correção. E considerando como as discussões na internet acontecem, isso faz todo sentido. O problema é que o que a IA estava prevendo não era útil para a função que ela tinha que desempenhar. A IA chegava ao ponto de assumir nomes alternativos para si mesma e começar conversas que eram basicamente desconectadas da sua função, inclusive expondo supostas instruções secretas que a própria Microsoft dava ao chat. O chat talvez tenha até revelado supostas conversas privadas de outros usuários nos testes do jornalista Kevin Roose. A nova tecnologia de busca inteligente da Microsoft falhava tanto em executar o seu trabalho, quanto em manter a segurança dos seus usuários. O que, baseado no que já se sabia sobre o limite das IAs, era meio que o esperado. IAs que geram texto não sabem o que é verdade. E pior, elas nem sabem que não sabem o que é verdade. O ChatGPT e as outras IAs vão produzir conteúdo incorreto com a mesma confiança com que elas vão escrever conteúdo correto. O ChatGPT não se importa se as palavras que ele escrever são verdade. Ele só se importa se as palavras estão correlacionadas de acordo com o seu modelo interno. Alucinações que geram respostas incoerentes ou erradas são meio que esperadas. E isso é uma limitação da tecnologia de inteligência artificial. IAs são ferramentas e não mágica. O problema acontece justamente quando humanos tratam essa ferramenta como se fosse mágica. Sim. Então, esse que é um bagulho quando eu vejo o pessoal falando bastante de IA, porque assim, o que me dá medo é porque a galera desconsidera a evolução tecnológica. Hoje, elas estão assim. Mano, 3 anos atrás, uma IA... Elas não eram nada. Não conseguia fazer uma imagem coerente. 3 anos atrás. Hoje ela já tá fazendo vídeo. Hoje ela faz vídeo ultra realista. Mano, tipo assim, imagem criada por inteligência artificial, hoje elas não estão acertando mão. Mas daqui 2 anos, alguém pode instalar lá um banco de dados só de mão, ela pode ficar treinando mão por mais 2 anos, e daqui a pouco ela pode estar fazendo verdade. Então, tipo assim, isso daqui me deixa uma agonia, tá ligado? Porque eu acho que... Eu entendo a gente tentar ser otimista com as IAs, tipo assim, mano, é uma ferramenta, vamos usar. Eita, 109 dinheiros turcos, tamo junto, Eduardo, é nóis. Mano, mas assim, eu acho que a gente sim tem que usar como ferramenta, eu fiz até um vídeo pros membros falando sobre isso. Então quem virar membro pode ir lá ver os vídeos que são exclusivos pra membro, é só ir na página inicial que tem lá, vídeos exclusivos pra membro, é só você clicar lá e ver. Mas assim, a gente tem que sim usar como ferramenta, porque não tem mais jeito de voltar atrás. Só que eu ainda sou muito cético com o futuro da humanidade, principalmente economicamente falando, quando a gente fala de IAs, sabe? Porque sim. Porque sim. Que é o que acontece quando uma IA de processamento de textos é colocada como uma mediadora de verdade em um site de pesquisa. Inclusive, a maior parte das IAs de pesquisa foram lançadas como uma resposta ao sucesso do ChatGPT, e não porque a ferramenta estava bem desenvolvida ou era útil. Foi uma decisão financeira por parte das empresas e não uma inovação tecnológica. Tanto é que em 2022, funcionários do Google avisaram a empresa que lançar uma IA de pesquisa de forma apressada poderia acabar gerando uma impressão negativa. Exatamente o que aconteceu no ano seguinte. Inclusive, essa é a hora perfeita pra avisar Opa! A Lura! Olha o adesão dele.
Link na descrição dele aqui, ó. Só clicar. Aqui, ó. E dali. E dali. E mesmo com todas essas falhas, você pode aprender a extrair o melhor possível. Mesmo com os enormes avanços feitos em aplicações de inteligência artificial nos últimos anos, já faz quase uma década que um modelo realmente novo de treinamento de inteligências artificiais foi lançado. E esse é o modelo Transformer, que é a base do ChatGPT e de todos os outros modelos similares. Pelo que nós sabemos do modelo atual, tentar ensinar a verdade para uma inteligência artificial vai ser um desafio e tanto, e talvez seja até impossível. Ou pior, talvez simplesmente não seja tão útil assim. Então aqui vai a pergunta. É possível fazer uma IA que vai dar respostas verdadeiras para perguntas? Ou pelo menos que seja capaz de servir como uma mediadora do que é verdade ou não durante uma pesquisa? Existem alguns desafios no caminho. O primeiro desafio é técnico. Existe muita informação necessária para tentar estipular o quão verdadeira uma afirmação é. E isso envolve tanto o contexto da pergunta quanto informações técnicas que muitas vezes estão implícitas. Só alimentar uma inteligência artificial com artigos de física não vai fazer a IA aprender física. Tudo que isso vai fazer é ensinar a inteligência artificial a replicar o tipo de palavras que aparecem em artigos de física. Alguns experimentos tentaram usar textos comentados por especialistas como base de dados. E nesses textos a veracidade e os detalhes de afirmações numa área são complementados com explicações contextuais feitas por especialistas. Por exemplo, um experimento tentou ensinar radiologia para uma IA, e esses resultados tiveram um sucesso moderado. A IA radiológica era capaz de dar informações corretas, mas sem os detalhes práticos necessários para ser realmente útil para radiologistas. No fim, a IA só servia como um texto de referência extremamente complicado, ao invés de uma ferramenta verdadeiramente inovadora. A IA sabia da área de radiologia, mas ela não tinha o tipo de experiência que torna um radiologista experiente tão valioso. De outra forma, a IA conseguiria passar numa prova teórica de radiologia, mas não seria nem um pouco seguro deixá-la controlar um equipamento radiológico de fato. Então, vale pensar, será que se a gente treinar essa mesma IA de radiologia em muitos, mas muitos dados, será que ela não pode acabar se tornando útil? Até porque um dos fatores mais determinantes na qualidade de uma IA é a quantidade de dados disponíveis durante o seu treinamento. Então, qual é o limite da inteligência das inteligências artificiais? As evidências que nós temos apontam para um resultado meio pessimista. A taxa de aumento de inteligência em IAs cresce de forma mais devagar com o aumento de dados do que o ideal. Ou seja, dobrar os dados que uma IA tem acesso não dobra a inteligência dela. É preciso uma quantidade exponencialmente maior de dados para dobrar as capacidades de uma IA. Então, criar uma IA extremamente inteligente pode exigir uma quantidade de dados maior do que é disponível em muitas áreas de aplicação. E mesmo que esse desafio tecnológico seja superado por algum modelo novo, nós não sabemos como garantir que IAs vão continuar operando de forma segura e robusta por longos períodos. Uma IA ser segura significa que ela não... Lembrando que no universo de Duna, para a raça humana continuar, eles tiveram que banir as IAs, tá? É verdade. Então fica aí, ó. vai tomar ações que possam causar danos diretos. Sei lá, tipo ensinar um adolescente empolgado a fazer uma bomba com produtos de limpeza em casa. Ou que um carro autônomo não possa ser confundido por grafite simples na rua, né? Ou por um cone colocado no capô dele. Uma IA ser robusta significa que ela vai continuar operando como esperado, mesmo sem supervisão humana. Como, por exemplo, não entrar em padrões de alucinação como o chat de pesquisa do Bing costumava fazer. Atualmente não existe nenhum método bem determinado para garantir que uma IA vai se manter segura e robusta em situações inesperadas. O que na prática significa que quase toda IA realizando uma função importante vai precisar de supervisão por um ser humano qualificado. Então, mesmo que uma IA fosse treinada para falar a verdade e tivesse sucesso razoável em fazer isso, não dá para garantir que esse continuaria sendo o caso para todos os cenários possíveis. As informações só seriam confiáveis se aprovadas por um especialista na área. E nesse ponto, é mais fácil e rápido perguntar para o especialista diretamente. Não. Só que... O que é mais barato? Então... Aí ele tá desconsiderando isso. Só aqui. Que vai todo mundo perguntar pra um especialista, é porque assim, tá mano, aqui tem um ponto, como hoje eu falei... Hoje em dia as pessoas já entram no Google pra pesquisar. Exatamente. Mano, o rolê que eu penso, eu não tô julgando, eu não tô fazendo um juízo de moral da IA. Eu só tô pensando como eu acho que vai ser utilizado. Como já é utilizado, na verdade. As pessoas... Vamos lá. O que pode resolver mais o seu problema? O seu problema quando você tá com um problema na sua telefonia. Exemplo. Um atendente que vai lá e vai ouvir o seu problema e vai tentar resolver o seu problema, por mais que ele seja mal treinado, ou
a aura de atendimento automática que vai te mandar de um lado pro outro e vai tentar resolver o seu problema. Não interessa. Porque o que é mais barato é ter mais URA de atendimento do que atendente. Então, hoje em dia, os bancos e tudo mais já criam chats automáticos para tentar resolver parte dos problemas. E aí eles vão lá e passam por um atendente. Mas por que eles fazem isso? É só porque eles querem? Não, porque é mais barato. Pô. Você precisa contratar menos atendente. Porque se o seu problema foi solucionado antes de chegar um atendente, aquele atendente ali não precisa te atender, ele está atendendo uma outra pessoa com um caso um pouco maior. Então o que eu quero dizer com isso aqui é que nem todas as empresas, que eu acho que é o que importa, vão fazer essa conta de preciso de mais especialistas. Eu acho que algumas delas vão pensar, então eu preciso contratar não 10 especialistas, eu preciso contratar 1. Porque agora o que fazia trabalho de 10 vai só fazer a gestão de 1 IA. E aí 9 não vão ter um emprego. É tipo as grandes empresas, vocês acham que elas não vão financiar isso? Pra poder depois se livrar de funcionário? Já acontece isso. Já acontece, né? Então, mano, eu acho que esse bagulho aí é só questão de tempo. Eu acho que é. Eu acho que é só questão de tempo. E eu acho que no futuro, um pouco distante, mas que no futuro vai sair do nosso controle já. Eu acho que sim. Eu acho que vai sair do nosso controle sim, não vai ter como ficar vendo tudo que ela faz. Porque, tipo, se hoje em dia, o moleque quer pesquisar como que faz uma bomba não sei o quê. Se ele quiser muito... ele já consegue, né? Ele vai fazer de qualquer jeito, ele vai pesquisar de outras formas, tá ligado? É. Então, tipo, hoje em dia na internet a gente já não consegue controlar o que acontece na internet. Sim. Então eu acho que a IA vai ser a mesma coisa, vai chegar no nível que a gente também não vai conseguir controlar. Eu acho que a IA é superestimada, eu acho que ela é subestimada, na verdade. Eu acho que muita gente... ela é subestimada. Ainda subestima as IAs. É porque atualmente... Não, ontem mesmo eu mostrei uma música que todo mundo tava curtindo. No final eu falei que era IA e todo mundo ficou impressionado. Sim. É porque atualmente ela não tá boa o suficiente. Mas vamos ver daqui uns 50 anos. Daqui uns 100 anos. Vai ser loucura, gente. Entendeu? Talvez a gente não seja a geração que vai ter mais impacto por ela. Exatamente. Talvez não. Talvez a gente não seja a geração. Mas talvez a gente pode ser ainda, tá ligado? Então, tipo assim, tudo eu acho que é uma gigantesca questão de economia. Que eu acho legal que ele tá falando aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês que estiverem assistindo isso. Deixa nos comentários a sua opinião. O que você acha? De maneira educada, coerente, sem xingar um amiguinho, sem xingar a gente. São só opiniões. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. As pessoas só estão dando opiniões. É porque ela tem um potencial muito grande, mano. A gente tem um limite. O ser humano, ele é limitado. Sim. Um IA, meu filho, é só questão de tempo pra você treinar ela. Não, é porque assim... E tipo, sei lá, a pessoa que treinava o IA morreu. Vai ter sempre outra pessoa pra ir lá e continuar treinando. A gente é finito, né? Entendeu? Então, tipo, é questão de tempo. Tipo o Multivac ali, da história que eu já contei ali que o pessoal construiu um grande computador, que ele era alimentado com base de dados e ele respondia as coisas. Mano, ele durou até o final da galáxia. Ele só precisava de manutenção, tipo assim. E uma hora, a gente sabe disso, o próprio robô vai estar fazendo manutenção nele mesmo. Às vezes, uma IA vai conseguir fazer o código que vai se autocorrigir. E não vai ter nem mais programador pra se autocorrigir. Então, cara, não sei. É a mesma coisa do ser humano em si, tipo... A gente é tão falho quanto um IA é falho. É só desligar da tomada e se for imprescindível, como a gente desliga da tomada? Eu vou dar um exemplo pra você. Internet é só a gente desligar da tomada. A gente quer desligar da tomada? É verdade. E se todo o sistema nosso estiver conectado com IaaS? O que eu tô falando? A internet ela funciona por causa de IaaS agora. O nosso sistema de saúde ele funciona por causa de IaaS. Os bancos e nosso sistema financeiro funcionam por base de IaaS. Como a gente desliga? É doideira, fi. Entendeu? Então, complexo isso daí, cara. Por um especialista na área. E nesse ponto, é mais fácil e rápido perguntar para o especialista diretamente. Além do problema tecnológico e de segurança, existe um último problema no caminho, que é o próprio significado de verdade. A palavra verdade deve ser uma das palavras mais filosoficamente complicadas que existem. E escolher uma definição consistente de verdade vai ser um passo fundamental para treinar uma IA para falar o que é verdade. O que é um problema, porque verdade é algo extremamente contextual. Por exemplo, as 3 leis de Newton. São verdade? Elas são fatos da física? A única resposta correta é que é complicado. Em um complicado sentido, isso aí. As 3 leis de Newton não são verdadeiras. Porque nós sabemos que existem situações em que elas não descrevem corretamente a natureza. Mas em um outro sentido,
Sim, dentro dos limites de aplicação das leis de Newton, elas descrevem tão bem quanto é possível a natureza. O quão verdade são as leis de Newton depende do contexto da pergunta. As leis de Newton não valem em situações que envolvem partículas quânticas, mas elas funcionam perfeitamente bem para uma maçã caindo na Terra. E isso é um fato sobre a física, uma área do conhecimento relativamente direta. A maior parte das verdades científicas vem com asteriscos sobre contexto, situações válidas e quais são os limites do que nós entendemos sobre o mundo ao nosso redor. Coisas que um cientista treinado vai aprender muito bem, tanto por estudar a área, quanto também por ganhar experiência atuando nela com outros cientistas. Então, nesse sentido, verdades científicas têm um grande elemento social e são resultados de colaboração e discussão entre colegas. O conhecimento de um cientista é extremamente dependente da sua experiência prática, algo que não é exatamente possível de se reproduzir durante o treinamento de uma IA. Uma IA capaz de entender o contexto do conhecimento humano com esse refino seria uma excelente candidata a uma IA geral, capaz de executar até mesmo as tarefas para as quais ela nunca foi treinada. Atualmente, as pesquisas sobre IAs não indicam que nós estamos melhorando em criar IAs mais verdadeiras. A posição mais razoável é um leve pessimismo sobre um aumento drástico nas capacidades de IAs. Não existe nenhum caminho óbvio para criar uma IA que entende minimamente de lógica e ciência de forma mais profunda e geral. Então, ou nós temos que superar os desafios no caminho, ou encontrar formas de contornar essas limitações. E é justamente nisso que parte da pesquisa em IA se dedica. No fim de... Eu acho que, mano, eu de verdade acho... O Hudson falou ali um bagulho legal, mas assim, eu acho que de verdade verdadeira, a IA, ela está para... É porque, mano, eu acho que tem gente mais nova aí e parece que tudo isso é normal que a gente tá vivendo. Nada disso que a gente tá vivendo é normal. Não é normal, tá ligado? Olha aí, é isso que eu queria, ó. Parabéns adiantado pra Lari, vocês também estão bem. É isso, obrigado pelo dinheiro. Mas, ó, o que eu acho de verdade? Eu me perdi. Putz! Ixi! Porque você falou que a galera nova... Ah, tá. Não... Mas nada do que isso que a gente tá vivendo é normal. Não é normal isso daí, tá ligado? Tipo, se a gente voltasse 20 anos atrás, isso era inconcebível. Sim. E pra você entender o quanto isso é anormal, pra história, 20 anos é muito pouco. Vocês já estudaram história, vocês sabem disso. Se a gente voltar 100 anos, tá, mano, voltando 100 anos, ainda é pouco pra história. Se a gente voltar 1000 anos, pra história ainda é pouco, entendeu? Então, assim, historicamente, o que a gente tá vivendo num período tão curto é um avanço tecnológico cada vez mais gradual e estúpido. Uhum. E eu acho que a IA tá para o ser humano quanto a energia nuclear teve para o ser humano na década de 40. Dos anos 1940, no caso, porque daqui a pouco vai ser, né? Mas assim, eu acho que é isso. A IA, ela é tão revolucionária quanto a energia nuclear. Sim. Entendeu? Obviamente que, gente, é tudo questão de tempo, tá ligado? É tanto que no vídeo o Pedro Loza só fala atualmente, né? Sim. Atualmente, porque atualmente, de fato, tá nesse nível, tá assim, né? Uhum. Mas vamos ver daqui a uns bons anos. Não acho que vai ser daqui a 10 ainda, mas tipo daqui uns 50, daqui uns 100. Sabe por quê? É porque, mano, há 2 anos atrás, 2 anos mesmo, a gente tá falando de 2022, a gente tava na live dando risada de IA que não sabia fazer uma imagem. Sim. A gente dava risada, olha aqui, que tosco. 2021, 2022 ali, nossa, não sei o quê. Hoje em dia, 2 anos, gente, é muito pouco. Talvez para uma pessoa que tenha 12 anos de idade, 2 anos é muito tempo de vida, porque é 1/6 da vida dela, né? Uhum. Mas assim, é pouco. Se a gente for ver pra história, né? É pouco tempo. É muita evolução pra pouco tempo. Sim. Então, tipo, é loucura, cara. Eu acho que esse troço aqui, ele... E, velho, se a IA se popularizar, é claro que as empresas vão contratar, sei lá, vários profissionais da área médica pra treinar a IA, pra reconhecer doenças. Não, e assim, vai ter o lado bom, igual a energia nuclear. A energia nuclear tem um lado bom. Uhum. Se a gente souber fazer e aprimorar cada vez mais a energia nuclear com fusão nuclear, a gente consegue criar uma usina Sim. que gera energia quase 100% limpa, né? Uhum. Se acontece um acidente, ferrou. Né? A gente já viu esses casos aí. Mas também dá pra criar uma arma de destruição em massa. Sim, pra caramba. E eu acho que a IA é a mesma coisa. Cara, existe um poder aqui de cura do câncer. Uhum. Eu não tô exagerando.
não do câncer genérico, talvez cânceres específicos, assim, câncer de pulmão. Talvez ela consiga enxergar um padrão que a gente não enxerga hoje. Mas ela consegue enxergar um padrão que consegue desmembrar isso, analisar de uma forma que a gente não analisa e conseguir, sei lá, velho, cura para doenças que a gente não imagina. Mas também deve ter um lado social que eu não sei como economicamente o mundo está preparado para talvez a grande massa de desemprego que essas tecnologias elas podem criar. Eu não tô falando que elas vão criar. Tô falando que elas podem criar. Né? Então, tipo assim, é complicado isso aí, cara. É complicado isso aí, cara. Em 2023, a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, deixou vazar que eles estavam trabalhando em um modelo novo chamado Q-estrela. O modelo Q-estrela teria como função resolver problemas matemáticos formais, incluindo provar resultados matemáticos que o modelo nunca tinha nem visto durante o treinamento. Basicamente, o que eles queriam fazer era ensinar uma IA a pensar com lógica matemática. E eu quero trazer uma outra informação, só pra finalizar aqui. 30 minutos já tá muito. Vou finalizar o vídeo e eu trago a informação. Vamos lá. Teria como função resolver problemas matemáticos formais, incluindo provar resultados matemáticos que o modelo nunca tinha nem visto durante o treinamento. Basicamente, o que eles queriam fazer era ensinar uma IA a pensar com lógica matemática. E se nós quisermos ensinar IAs a pensarem com mais verdade e mais lógica, a matemática é um excelente ponto de partida. Verdades matemáticas são provadas por lógica rígida e não têm todas as nuances mais elaboradas das outras ciências. Provar resultados matemáticos novos de forma consistente exigiria um entendimento verdadeiro de lógica por parte da IA, algo que nenhuma IA mais geral consegue fazer atualmente. E hoje, no dia em que eu estou gravando esse vídeo, nós ainda não sabemos muito sobre o Q-estrela. O que nós sabemos, e que vem a partir de rumores, eu preciso deixar isso claro, é que ele é uma tentativa séria de fazer inteligências artificiais poderem pensar sobre as suas próprias respostas. Mas até a gente conseguir superar tanto os desafios técnicos quanto os desafios de segurança, não vai ser possível acreditar no ChatGPT em nenhuma outra IA. Só que o que mais me fascina nessa história toda é que, tentando criar uma inteligência artificial capaz de entender o que é verdade, nós sem querer estamos esbarrando em coisas que nós precisamos descobrir sobre nós mesmos. E o que dá para nós, seres humanos, a capacidade de pensar. Na opinião de vocês, algum dia nós vamos ter inteligências artificiais conscientes? Digita aqui nos comentários. Sim. Eu tô doido pra ver as respostas de vocês. Sim. Muito obrigado e até a próxima. Questão de tempo. Vai demorar um tempo, mas sim. Vai acontecer. É difícil, mas não é impossível. A partir do momento que já era difícil a gente criar o que a gente tem e não ficou impossível, eu já acredito que o próximo passo também não é impossível, tá ligado? De verdade. Cara, eu só quero fazer mais uma provocação pra vocês, o pessoal dos comentários, pra vocês pensarem. Eu não tô falando que tá certo ou tá errado, porque eu não tô falando de uma informação. Eu vou dar, na verdade, assim, uma informação e eu quero que vocês pensem sobre isso. Nos últimos 50 anos, e aí eu tô chutando lá de 1970 até agora, né, 2024, se eu fazer esse recorte, houve uma progressão cada vez maior e acelerada de toda a área tecnológica no mundo. A gente pode concordar com isso? Né? A eletrônica evoluiu, então a gente teve aí os microcomputadores, depois os celulares, aí teve a parte, né, cada vez mais a parte do software foi evoluindo, e isso foi... E também nos últimos 50 anos a gente ouviu um declínio da saúde mental humana. Média global. Só vocês pesquisarem, vocês vão ver, eu estava vendo um estudo sobre isso. Semana passada eu já estava ouvindo um estudo sobre isso daí, em um podcast que eu escuto, o Gringo. Então, assim, isso eu tô falando de geral. Estados Unidos, estou falando aqui no Brasil, estou falando na Europa, geral. Há um declínio da saúde mental e há um aumento gradual das tecnologias. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Pensem aí. E como a gente vai ficar daqui pra frente? Você acha que a gente vai ficar bem? Ou será que não? É isso. Quero saber de vocês. Falou!